Olá! Bora mergulhar uma história incrível. Vamos voltar para o século XVIII, em um lugar que a gente hoje conhece como Rondônia. Pois é, muita gente pensa que a Amazônia era um lugar vazio, mas naquela época era um verdadeiro tabuleiro de xadrez entre Portugal e Espanha. Uma disputa silenciosa, mas super tensa, por ouro e, claro, por território. E bem no meio dessa disputa, no coração da selva, foi erguida uma fortaleza gigantesca que mudou o jogo todo. É sobre ela que a gente vai conversar hoje. E é importante dizer que toda essa nossa conversa é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Exato. Especificamente, a gente está usando como base o caderno 2 de História e Geografia de Rondônia. O nosso objetivo aqui é destrinchar esses temas da economia colonial e do Forte Príncipe da Beira para que fique tudo bem claro, bem direto ao ponto. Então, a primeira pergunta que fica no ar é essa, né? Por que raios alguém construiria uma fortaleza de pedra gigantesca no que parecia ser um meio do nada? É a pergunta de US$ 1 milhão. Que ameaça era essa tão grande que justificava um esforço, um investimento tão monumental? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Perfeito. Então, antes de falar do forte, a gente precisa entender o cenário, o campo de jogo. E esse campo era o Vale do Rio Guaporé. Era ali a linha de frente, a fronteira quente entre os impérios de Portugal e Espanha aqui na América do Sul. A divisão era até simples de visualizar. O próprio Rio Guaporé era a fronteira natural. De um lado, na margem direita, ficava Portugal. E Portugal estava ali para proteger o acesso às suas minas de ouro super valiosas lá em Cuiabá e no Mato Grosso. Do outro lado, na margem esquerda, a Espanha, sempre expandindo suas missões e, claro, de olho em toda essa riqueza portuguesa. A tensão era constante. E para marcar posição, para dizer aqui quem manda somos nós, Portugal fez uma jogada muito estratégica. O governador da época, Dom Antônio Rolim de Moura, simplesmente fundou a capital da capitania de Mato Grosso, Vila Bela, em 1152. E não foi em qualquer lugar, né? Foi ali, na beira do rio Guaporé. Foi praticamente um recado, uma afirmação de poder bem na cara dos espanhóis. Mas só uma cidade não bastava. Era preciso algo mais, imponente. Portugal precisava de uma tranca, de uma garantia militar que fosse impossível de ser violada. E é aí que surge a ideia da peça principal de toda essa estratégia de defesa, o Real Forte Príncipe da Beira. E aqui, olha muita atenção, porque esse é um ponto clássico para pegadinha de concurso. Não existiu só um forte. A primeira tentativa foi o Forte da Conceição, lá em 1760. Só que ele era feito de madeira e barro. Ou seja, super frágil. Deu uma chuva mais forte, o rio subiu e já era, foi abandonado. O ponto crucial que as bancas adoram confundir é que o forte definitivo, o Real Forte Príncipe da Beira, só começou a ser construído em 1776, a mando de outro governador, o Luís de Albuquerque. Esse sim era de pedra, para durar. Não dá para confundir os dois. Essa linha do tempo ajuda a organizar as ideias, né? 1760, a tentativa que não deu certo. 1776, a solução definitiva. O projeto grandioso. E a importância dele é tão grande que, em 1950, o forte foi tombado pelo IPHAN como patrimônio histórico nacional. Isso mostra o legado gigantesco que ele deixou. E falando em legado, tem um nome que a gente precisa guardar. Como o professor Lessa bem destaca, quem foi o cérebro por trás dessa obra de engenharia? Foi um engenheiro italiano que trabalhava para Portugal, chamado Domingos Sambucetti. Esse é o nome por trás da planta do projeto genial dessa fortaleza. É o nome para anotar. E o Sambucetti não fez um projeto qualquer, não. Ele usou o que havia de mais moderno na engenharia militar da época, o estilo Vauban. Exato, aquela forma de estrela, sabe, com pontas que são os baluartes. Aquilo não era por beleza. A ideia era eliminar qualquer ponto cego e permitir que os canhões tivessem uma visão de 360 graus. Era uma verdadeira máquina de guerra defensiva. E a estrutura toda mostra a seriedade do projeto. As muralhas eram de pedra canga, que é uma rocha local extremamente resistente. Tinha canhões de bronze, um fosso em volta. Tudo isso com um único e claro objetivo: dissuadir. Era para ser um símbolo de poder tão grande que o inimigo nem pensaria em atacar. E funcionou. O forte nunca precisou disparar um tiro em batalha, porque a simples existência dele já era uma vitória estratégica para Portugal. Certo, a gente já entendeu a estratégia, a engenharia, mas fica a pergunta: de onde saiu tanto dinheiro para construir isso e, mais importante,
quem construiu. Boa. Agora a gente entra no motor que movia toda essa engrenagem colonial. A primeira parte da resposta é a mais óbvia: ouro. Foi a corrida do ouro em Cuiabá e ali mesmo no Guaporé que fez a coroa portuguesa se interessar por essa região tão isolada. No fim das contas, o forte existia para proteger essa riqueza toda. O ouro foi o grande imã. Exato. Mas e aqui vai outra dica que pode ser pegadinha. A economia não vivia só de ouro. Havia também as famosas drogas do sertão. E calma, não tem nada a ver com o que o nome sugere hoje. Drogas do sertão era o nome que davam para as especiarias da floresta. Cacau, canela, cravo, salsa-parrilha. Foi essa economia de extração que segurou as pontas quando o ouro começou a ficar mais escasso. E atenção, não pode confundir com o ciclo da borracha, que veio bem depois. E agora a gente chega num ponto fundamental, que é o custo humano disso tudo. Uma obra dessa magnitude não surgiu do nada. De jeito nenhum. E o material do professor Lessa deixa isso bem claro. Essa fortaleza foi erguida com o suor e o sangue de milhares de pessoas escravizadas, tanto africanos que foram trazidos para lá, quanto indígenas da própria região que foram forçados a trabalhar. Mas a história nunca é uma via de mão única. Onde existe opressão, também existe resistência. Com certeza, e na mesma região, na mesma época, existiu o Quilombo do Quariterê, um dos maiores e mais organizados do Brasil colônia, e ele foi liderado por uma figura icônica, a Teresa de Benguela, a Rainha Teresa. É um lembrete poderoso de que sempre houve luta. Certo, então como a gente amarra tudo isso? O forte, a disputa territorial, a economia... Tudo isso converge para um princípio jurídico que foi a chave para Portugal garantir suas terras e no futuro definir as fronteiras do Brasil. E o nome desse princípio é Ut Possidetis. É um nome em latim que veio lá do direito romano e foi a grande base do Tratado de Madrid de 1750. A ideia por trás dele é bem simples, na verdade. Ele diz que a terra não é de quem tem um papel antigo como o Tratado de Tordesilhas, mas sim de quem ocupa de fato, de quem está lá construindo cidades, fortes, explorando. É a posse pela ocupação efetiva. E aqui a história se fecha de uma forma perfeita. O Real Forte Príncipe da Beira era a própria materialização do Ut Possidetis. Exatamente. Ele era a prova física, de pedra, inquestionável, de que Portugal não só estava ali, mas que estava ali para ficar. Era o argumento final de Portugal, cravado no coração da América do Sul. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para a gente pensar um pouco. Como esse DNA colonial, essa história de ser uma fronteira, de defesa, de exploração de recursos, como tudo isso continua a moldar a identidade e os desafios de Rondônia nos dias de hoje? É uma pergunta excelente que conecta todo esse passado incrível com o nosso presente. Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto Aleroturbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!